Pessoal, esses três tipos de exercício, entre aspas, eu sistematizei por meio de mnemônicos, porque são exercícios que cobram a massa da amostra, tá? Então, toda vez que falar em massa da amostra, lembre-se desses três casos que eu vou falar para vocês, ó. Então, a gente vai ter aqui, no primeiro item, dois casos, que é o NSS, não é INSS não, tá? Dos aposentados, não é NSS, e a gente vai ter também aqui o SNS. O que você está falando que eu não estou entendendo nada? Calma, deixa eu sistematizar primeiro. E o segundo que a gente vai ter é o SSN. Como assim? A nossa sigla não é o PAV? O que é o P? Percentual de pureza. A, amostra, a massa da amostra. V é a variável, pode ser uma massa, pode ser um volume, tá? Então aqui, o que é o NSS? N, não, o exercício não te dá o percentual de pureza. S, sim, ele te dá a massa da amostra. S, sim, ele te dá a variável. Mas pode ser que o exercício, sim, te dê o percentual de pureza. Não, não te dê a massa da amostra. Sim, te forneça a variável, ok? E aqui nesse caso, sim, ele vai te fornecer um percentual de pureza. Sim, vai fornecer a massa da amostra. Não, não vai te fornecer a variável. Então, de acordo com esses códigos que eu sistematizei, você vai seguir uma receita de bolo. Para esses dois casos, eu criei aqui um roteirinho, e para esse caso, eu criei um roteirinho, tá? Mas, perceba, todos esses casos, eu estou envolvendo quem? A massa da amostra. Então, quando a gente fala em massa da amostra, lembre-se desses casos aqui, tá? Então, olha só, gente. Quando a gente tiver essa primeira situação, aí não tem jeito. Tem que pegar o caderno, ler, estudar, fazer questão, ler de novo, fazer várias e várias vezes, beleza? Então, aqui, o primeiro passo que nós vamos ter é o seguinte. Calcular a massa pura, eu vou abreviar como sendo MP, certo? A partir do MDC. Lembra do MDC que a gente explicou? Pegue lá o vídeo que fale sobre cálculo estequiométrico, casos gerais, para você entender o que é esse MDC. Só uma revisão breve aqui. M é escrever o número de mols, D é colocar os dados do exercício, ou seja, a informação fornecida e a informação pedida. E o C é fazer a conversão. Por exemplo, como que eu converto o número de mol para massa? Desce o número de mols com a setinha, copia esse número e multiplica pela massa molar. Se você tiver que converter o número de mol para massa. Agora, se você tiver que converter o número de mol para volume e estiver nas CMTP, condições normais de temperatura e pressão, você vai descer com a setinha, vai copiar esse número de mol e vai multiplicar por 22,4 litros para você fazer a conversão. Mas a gente não vai misturar as coisas. Dê uma olhada nessa videoaula, tá? Então, aqui é calcular a massa pura a partir do MDC. Depois, o último passo é o que, gente? Utilizar a regra de 3 sistematizada. Regra de 3 sistematizada. O que seria isso daí? É isso aqui, ó. Vou desenhar para vocês. A massa... Calma, gente, que eu vou colocar como exemplo para a gente entender tudo isso daqui. Só estou apresentando a teoria. Então, a massa da amostra, ela está para quantos por cento, gente? Ela está para 100%. Assim como a massa pura está para o percentual de pureza. Isso é a tal da regra de 3 esquematizada. Beleza? São esses dois passos. Então, feche os olhos. Qual que é o primeiro passo? Calcular a massa pura a partir do MDC. Segundo passo, usar a regra de 3 sistematizada. Ou seja, a massa da amostra está para 100%, assim como a massa pura está para o percentual de pureza. Beleza? Agora, quando for esse caso aqui, gente, o que a gente vai ter que fazer? Esse é mais simples em relação ao outro. Porque você vai fazer o seguinte, você vai calcular a massa pura a partir do percentual que ele te deu. Tá? Então, também você vai calcular a massa pura a partir do percentual. Então, sei lá, 80%, 75%, a partir do percentual. E depois,
você vai fazer o quê? Você vai usar o MDC. Usar o MDC. Só que não adianta a gente ficar falando. Agora a gente vai fazer exemplo para fixar, tudo bem?